Graça e paz de Cristo, sou o pastor Jorge Jesus e quero lhe convidar para participar de mais um estudo bíblico da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Vera Cruz. Hoje eu quero convidar você a estudar comigo sobre o tema bondade. Bondade. Você sabe o que é ser bom? Você sabe o que é bondade? Então eu quero convidar você a pegar a Bíblia também. Pega agora a sua Bíblia. Pegou a tua Bíblia, meu amiguinho? A do pastor Jorge já está na mão. Abre a tua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas. Sim, Lucas, no capítulo 10. No capítulo 10, a partir do verso 30, Jesus conta uma história. E essa história já é um pouco conhecida, mas eu quero convidar você a ouvir e imaginar essa história. Olha, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes tiraram as roupas dele, espancaram e deixou aquele homem quase morto. Aconteceu que, passando naquela estrada que estava aquele homem quase morto, passou um sacerdote. Isso, alguém que conhecia a palavra de Deus. Mas ele, quando viu aquela cena do homem caído ali no chão, machucado, ele passou do outro lado, nem quis chegar perto. E também passou um levita, alguém que participa da adoração, que cuida do templo, cuida da casa do Senhor. Esse também passou do outro lado e não quis chegar perto daquele homem que estava machucado ali. Mas passou um samaritano. E quando Jesus fala que passou um samaritano, esse estava passando de viagem. E ele chegou onde estava aquele homem caído ali no chão, machucado. E aproximou dele, colocou na ferida dele, limpou, botou o remédio, cuidou dele e passou uma faixa, enfaixou aquelas feridas e levou ele a um lugar que se chamava uma hospedaria. E no dia seguinte, chegou para o dono daquela hospedaria, daquele lugar que estava dormindo, e deixou um dinheiro ali com ele. E falou: cuida desse homem, que quando eu voltar, te pagarei tudo aquilo que você gastar com esse homem. E aí Jesus faz uma pergunta: qual destes homens é o próximo? E aí, Jesus fazendo essa pergunta, responderam: aquele que teve misericórdia dele. E Jesus falou: já que é assim, faça isso também, tenha misericórdia das pessoas. E assim encerra essa palavra. Lucas capítulo 10, do verso 30 ao 37. Meus amiguinhos, Jesus contou uma história. E essa história é mais ou menos assim. Havia um homem que estava caminhando e ele estava numa estrada. E passou assaltantes ali e roubaram, bateram nele e deixou ele muito machucado. E olha, o que aconteceu? Passou um sacerdote e olhou para aquele homem caído e não fez nada. Passou um levita, também olhou para aquele homem e não fez nada. Sabe o que é um sacerdote, um levita? São pessoas que trabalham, cuidam da casa de Deus. Mas mesmo eles cuidando da casa de Deus, mesmo eles sendo pessoas orientadas pela palavra de Deus, eles não tiveram misericórdia, não agiram de bondade, de amor para com o próximo. Mas teve um samaritano. E sabe quem era o samaritano? Eram pessoas que eles eram praticamente, vamos dizer, inimigos dos judeus. Eles não se falavam, mas quando viu aquele homem caído no chão, aquele homem era um judeu. O samaritano teve misericórdia dele, teve compaixão e chegou perto daquele homem, cuidou da ferida dele, limpou a ferida, colocou o remédio, colocou uma atadura e aí jogou sobre ele um óleo, limpando ele todinho e colocou em cima do cavalo e levou para uma hospedaria. E esse homem foi cuidado dentro da hospedaria. E aquele samaritano ainda deixou dinheiro para que o dono da hospedaria cuidasse dele. E assim, aquele homem que estava caído, quase morto, ele foi cuidado e sarou. E aí Jesus falou para aquelas pessoas que ouviram essa história: quem é que teve misericórdia? Quem é que teve bondade? E as pessoas que ouviram a história de Jesus teve que falar que foi um samaritano, justamente aquele
e nem falava com os judeus. Olha que interessante. Amigos, o que é bondade? Bondade é tudo aquilo que você faz e que abençoa e que faz com que o outro se sinta bem. É aquilo que você faz para ajudar ao próximo. É aquilo que você faz em atitude, em coisas que você pode fazer para beneficiar, trazer o bem do outro. E isso é algo que Deus se agrada. Bondade é cuidar do outro. Bondade é olhar com os olhos de Jesus, fazer o que Jesus faria se estivesse naquele momento, no momento que alguém está doente, no momento em que alguém está passando problemas difíceis, no momento que alguém de repente perdeu um parente e que você está ali ajudando aquela pessoa, ao lado daquela pessoa, uma pessoa que de repente não sabe como resolver um problema do colégio, uma atividade, você fica ali do lado ajudando, ensinando. Isso é ato de bondade. Ato de bondade é você fazer aquilo que Jesus faria se estivesse no seu lugar. E o que você tem feito de bondade? O que você tem feito de bom para com o próximo? Eu te pergunto, será que você pode deixar escrito aí, colocar para mim, mandar para o pastor Jorge, falando, olha, eu tenho feito isso, isso e isso. Seria muito bom que você pensasse quais são as suas atitudes de bondade, porque Deus é bom. E o ato de bondade de Deus foi algo tão grandioso que ele amou o mundo de tal maneira que deu o filho dele, o único filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, para que tenhamos a vida eterna, que está escrito em João capítulo 3, verso 16. E eu quero convidar você, assim, a receber Jesus no coração e também ter um ato de bondade, assim como Jesus e assim como o Pai eterno, nosso Deus, tem em Cristo Jesus. Vamos falar com o nosso Deus? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu peço a bênção do Senhor sobre esta vida, sobre meu amiguinho, minha amiguinha que está ouvindo essa mensagem. Que este amiguinho, que esta amiguinha possa aprender o que é ser bom e que possa exercitar, fazer o ato de bondade como Jesus faria. Dê a este meu amiguinho, minha amiguinha, os olhos de Jesus para olhar com amor e com misericórdia e ter atos de bondade. Tudo isso eu te peço, agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Até breve e um beijo no seu coração.